Olá! Hoje a gente vai aprender mapas do nosso corpo que correspondem a outras regiões para a gente trabalhar. No nosso corpo, a gente tem microsistemas que correspondem a um macrosistema. O que é isso? São regiões que correspondem a outras partes do meu corpo. Nas mãos, eu tenho órgãos, eu tenho joelho, eu tenho coluna. Então, eu posso estimular esses pontos para trabalhar regiões distantes, assim como nos pés, na cabeça, na orelha e em várias partes do nosso corpo, no abdômen. Hoje a gente vai aprender alguns deles e aí você vai poder utilizar aí na sua vida, na sua casa, para ajudar no seu dia a dia, ajudar nas dores, ajudar em algum problema que você tenha na parte orgânica e também no estresse. Vamos lá? Agora a gente vai ver sobre as nossas mãos. Aqui a gente tem um grande mapa. Nas nossas mãos temos órgãos nessas regiões, temos as nossas mãos, dedos, braços e as nossas pernas. Vocês vão conseguir ver isso no mapa que a gente vai mostrar. As mãos, como a gente tem todo o corpo, a gente pode utilizar para ajudar em momentos de estresse. E eu vou ensinar para vocês um exercício, uma prática com as mãos muito simples para vocês usarem aí no dia a dia, quando você estiver estressada, quando estiver num momento muito tenso. A gente vai começar balançando as mãos. Gira para o outro lado. E aí, a gente vai pressionar daqui para fora, de dentro para fora. E aí você vai pressionar os dedos aqui na parte de cima e de baixo e na lateral. Repete em todos os dedos. E agora a gente vai girar o dedo para um lado e para o outro. Para a direita, para a esquerda. E agora a gente vai alongar os dedos. Como aqui temos vários órgãos, a gente vai pressionar e nos locais de dor, você vai ficar ali um pouco mais. E aí pressiona, roda um pouquinho, até que a dor diminua. Então, a gente vai pressionar nessa região aqui, que não tem uns ossinhos. E seja gentil com você. Não precisa sentir muita dor. Se estiver doendo um pouquinho, tudo bem, fica ali com um pouco mais de tempo, roda um pouco, mas seja gentil. Não precisa sentir muita dor aí, não. E aí vai pressionando em todas essas regiões entre os ossinhos. E aí, repete a mesma coisa, esse mesmo procedimento do outro lado, e no final a gente acolhe as nossas mãos. Isso vai ajudar a relaxar as mãos,
o corpo e ajudar você também a cuidar, trazer um momento de cuidado para você mesma. Como essa região tem, como vocês perceberam, tem o corpo inteiro, a gente acaba trabalhando todo o corpo quando a gente faz essa prática. E a vantagem de uma prática nas mãos é que você pode estar ali na fila de um banco e fazendo. Você pode estar em um local, no seu dia a dia, no meio do trabalho ali, você para um pouquinho, dá aquele intervalo necessário, depois de 1 hora, e faz esses exercícios que vão te ajudar a renovar e a ficar melhor. E agora a gente vai ver a cabeça. Na cabeça a gente tem também o corpo inteiro. Só que hoje a gente vai ver uma parte específica. A gente vai ver os intestinos. E os intestinos, eles influenciam no nosso corpo todinho, no funcionamento de todo o nosso organismo. Porque quando os dejetos não são bem eliminados, a gente acumula muita toxina no nosso organismo. E aí, por exemplo, problemas como dor de cabeça, problemas reumáticos, coceira no couro cabeludo e outras doenças, outros sintomas, vêm por um intestino que não está funcionando tão bem. E às vezes a gente nem tem consciência que o intestino prejudicado pode gerar outros problemas que a gente não faz ideia que está acontecendo. Então eu vou ensinar como a gente avaliar essa região e como tratar também. E se você já sabe que você tem prisão de ventre, pode fazer sempre esse exercício, porque vai te ajudar nesse contexto do intestino. Vamos lá? Vou pedir ajuda para o Amos. E aqui, vou conseguir mostrar melhor para vocês. Aqui no crânio, como eu falei, a gente tem o corpo inteiro. Os intestinos, eles estão nessa região aqui. Vindo daqui, aqui e até aqui. Então, ele percorre essa parte aqui da cabeça. Quando eu pressiono essa parte, eu estou estimulando o meu intestino. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer batidas nessa região. E você vai ouvir o som. O local que o som estiver mais grave, eu vou mostrar na minha cabeça para vocês perceberem melhor como faz. A gente vai fazer assim com as mãos e vai fazer leves batidas na cabeça. E vai observando o som que faz. Eu percebi que aqui o som é mais grave. E aí no local que o som for mais grave, provavelmente tem acúmulo. E aí quando você pressiona, vai ter dor. Então a gente vai nessa região e pressiona. E justamente aqui, tá doendo aqui em mim. E vê aí como que acontece na sua cabeça. Quando a gente pressiona aqui e dói, é a região que precisa ser estimulada. E aí eu vou pressionar na expiração. E você vai fazer isso em média de 20 vezes ou até que a dor melhore ao pressionar. E você vai fazendo isso nas regiões que você perceber ou dor ou que o som está mais grave. Para quem tem prisão de ventre, eu indico que faça também pressões em toda essa região do intestino. E você pode pressionar, soltar. Depois você volta e faz novamente. E vai estimulando toda a região do intestino. Pode fazer também várias vezes. E aí,
com isso a gente vai estimulando o intestino e ajudando no funcionamento dele também. Um outro ponto no crânio é que cada parte da nossa cabeça corresponde a uma região e isso pode dizer da dor de cabeça. Tem algumas formas de ver isso, eu vou ensinar para vocês algumas, não todas, porque para a gente ver todas seria uma aula de muitas horas e não é o objetivo aqui. Então, quando a gente tem uma dor na frente da cabeça, a gente pega aqui a região da orelha como o nosso referencial e aí a gente divide em 3. Aqui a parte da frente, vou mostrar no amostra que fica mais fácil. Então aqui, referencial a orelha, e aí quando eu pego aqui e faço um arco, nessa parte da frente eu tenho um sentido que eu vou explicar para vocês, e aí eu trago aqui. Então, aqui a gente tem a parte da frente, aqui a parte do meio e aqui a parte de trás. Essa parte da frente, quando ela dói, ela pode dizer de situações lá do futuro, ou seja, de uma preocupação, de uma ansiedade pelo futuro, de um problema que você está pensando lá na frente como vai ser. E isso pode gerar preocupação, debilitar a parte digestiva e gerar dor nessa parte daqui. Essa região aqui corresponde ao presente. Então, pode dizer de uma dor de algo que está acontecendo agora, no presente, de um problema, de uma situação. E essa parte de trás, quando dói, pode dizer de um problema lá no passado. Muitas vezes um apego a algo lá no passado que eu ainda não resolvi, alguma coisa no passado que eu, às vezes, até achei que resolvi e não resolvi. Essas são chaves para a gente pensar, refletir se faz sentido ou não. Existem outras formas de ver, como eu falei, essa não é a única, mas quando isso acontece é interessante a gente refletir se tem alguma coisa, se faz algum sentido, para que a gente possa tratar da raiz. Tem também uma outra forma de olhar a dor de cabeça pelos lados, o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito é o nosso lado analítico, nosso lado prático, nosso lado objetivo, e o lado esquerdo é o nosso lado emocional, o nosso lado criativo, sensitivo. Então, é interessante pensar quando o lado direito dói, como está essa parte prática, quando o lado esquerdo dói, como que está essa sensibilidade, como que está esse lado dos meus sentimentos, das minhas emoções. São chaves, mas existem outras. Não se prendam só a isso e não achem que isso é esgotar o tema, porque não é. Existem formas de ver em relação aos órgãos, né? Mas a gente não vai entrar nisso para que não fique muito complexo. A ideia aqui é trazer chaves para você ver, como a gente sempre fala, e levar para sua vida, para a prática, para que realmente faça a diferença aí no seu dia a dia. Combinado? Uma outra dica em relação à dor de cabeça é que muitas vezes os nossos pensamentos negativos geram dor de cabeça. A dor de cabeça relaciona muito aos nossos pensamentos, né? Faz muito sentido, porque aqui na cabeça tem a ver com os nossos pensamentos, com o que trabalha ali no nosso mental. Então, o que você está pensando também pode gerar tensão em toda essa região, inclusive nessa região aqui da cabeça, do pescoço, dos ombros, e gerar dor de cabeça. Então, vou dar uma dica muito prática. Peguem essa, porque vai ser bem legal, vai ser bem interessante aí pro seu dia a dia. E tudo você pode fazer muito rápido, no momento de pausa, no momento interessante aí que você consiga parar um pouquinho, você pode fazer esse exercício. Você vai fechar os olhos e vai observar os seus pensamentos. Só observa. A gente vai fazer um pouquinho para vocês perceberem como a gente faz.
Então vamos fechar os olhos. Faz uma respiração bem funda, utilizando, como vocês já aprenderam, todas as partes do seu pulmão. Inspirando. E solta o ar. Mais uma vez, inspira. E expira. Observe os seus pensamentos. E só observe, sem querer mudar nada. Deixe que todos os pensamentos venham. Não brigue com nenhum pensamento. Deixe que venham. Agora, visualize um lindo lugar, uma paisagem que você gosta muito, uma praia, montanha, cachoeira, um rio, um lugar muito bonito. Veja as cores bem vivas. Olhe ao seu redor e veja tudo que tem. A água, as flores, pássaros. Observe todo o ambiente. Sinta o vento batendo no seu rosto, balançando seus cabelos. Esteja aí. Sinta os cheiros desse local. A textura de onde você senta. Como você se sente nesse ambiente? Como é estar aí? Como está o seu semblante? Inspira e solta o ar. Mais uma vez. Inspira. Agora, observe os seus pensamentos. Não brigue com nenhum pensamento. Deixe que venha. Quando puder, podemos voltar a abrir os olhos.
Então, como está? Provavelmente diferente de quando a gente começou. Esse exercício você não precisa fazer seguindo a minha orientação, a minha voz. Você pode parar em um ambiente que você esteja, fechar os olhos e fazer esse trabalho da imaginação. A imaginação ajuda muito a gente, é muito importante. E quando a gente está com dor de cabeça, por exemplo, e faz esse exercício, o que acontece é que a gente limpa os nossos pensamentos e faz com que a gente relaxe toda essa musculatura que é influenciada pelos nossos pensamentos, muitas vezes negativos. E aí, quando eu faço isso, eu relaxo, limpo e também posso melhorar uma dor de cabeça só fazendo esse exercício super simples, mas muito eficaz. É isso em relação à cabeça. Espero que vocês pratiquem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo. E agora a gente vai para os pés. Nos pés também temos o corpo inteiro, mas a gente vai ver aqui sobre a coluna. Vou mostrar a coluna cervical, que é essa parte de cima, a correspondência à coluna torácica e a coluna lombar, que é a parte aqui de baixo. Então vamos lá? Aqui a gente tem a região da lombar, que é a parte de baixo da coluna. Então a gente vai pressionando aqui. Aqui é mais a parte de cima, e quanto mais para baixo, mais as vértebras e a parte de baixo dessa região lombar. E aí você pode pressionar com essa pressão aqui, não adianta fazer também assim muito leve. Essa pressão. Até aqui embaixo. Se tiver alguma região ao pressionar que você sente dor, fica ali e na expiração pressiona. E aí você pode fazer por 20 vezes ou até a dor melhorar ao pressionar. Aqui a gente tem a região torácica, nessa parte do meio do pé. E é o mesmo raciocínio. Aqui em cima, começando aqui em cima eu tenho a parte mais de cima da torácica. E quanto mais para baixo, mais embaixo. E aqui eu tenho a região da lombar. Desculpa. E aqui eu tenho a região da cervical. Quanto mais para cima, mais em cima. E aí, à medida que eu vou descendo, mais são as vértebras de baixo. Aí, a mesma coisa. Se tiver alguma região doendo, eu pressiono na expiração. Até a dor melhorar. Vou mostrar para vocês o que é a região cervical, torácica e lombar, porque se tiver alguém que não sabe, fica mais claro aqui. Então, ajuda para o Amos. Aqui a gente tem a região cervical, aqui é a região torácica e aqui a gente tem a lombar. Vamos para a orelha? A orelha também tem todo o nosso corpo. Na verdade, a orelha é como se fosse um feto. E se a gente vê o desenho do feto, a gente vai entender melhor como cada parte da orelha corresponde ao nosso corpo. Vou mostrar alguns pontos para vocês, não vou mostrar todos, mas os que eu vejo como mais comuns, mais importantes. Aqui, mais ou menos nessa região, a gente tem a parte do baço, que é a nossa parte digestiva. No finalzinho dessa parte aqui mais alta, a gente tem o estômago.
exatamente aqui. Aqui temos o fígado. Pegando dessa orelhazinha aqui, dessa partezinha mais alta da orelha, e vindo bem pra cá, a gente tem o pulmão. Em momentos de estresse, de muita ansiedade, de muita agitação, que você percebe que tá muito yang, esse ponto de cima é interessante. Você pode pressionar essa região. Aqui temos a ansiedade. Então, um ponto que ajuda na ansiedade, bem no finalzinho da orelha e bem para a parte mais do meio. Em cima dela, a gente tem um ponto que ajuda no sono. Aqui, nessa região aqui, a gente tem a ATM. Então, pessoas que têm problema de bruxismo, de dor na região da mandíbula, da boca. Esse daqui é um bom ponto, que aperta os dentes também. E tem também em relação à cabeça. Nessa partezinha mais alta, quando a gente vem aqui para baixo, a gente tem a região da lateral da cabeça. Aqui a região da frente da cabeça. E logo do lado, aqui, a gente tem a região de trás da cabeça. Agora a gente vai para os intestinos. Nessa dobrazinha aqui, quando a gente vem para o buraquinho, eu tenho o intestino grosso e um pouquinho para o lado, intestino delgado. Para quem tem problemas de cólica menstrual, para quem tem TPM, eu vou mostrar a região do útero. A gente pega como referência essa parte aqui, no final desse buraquinho, e vem lá para frente. Mais ou menos aqui é a região do útero. E aí, como que a gente pode utilizar esses pontos? Você vai pressionando cada um deles, correspondentes ao que você está sentindo e ao que eu expliquei aqui, que eles correspondem, e você pode pressionar com o dedo mesmo, né? Meu dedo vai ficar grande aqui, mas você pode ir pressionando. Se você perceber que dói, fazer com lápis só para ficar mais claro, mas você pode fazer com a própria mão. Você pode pressionar, rodar, estimular esses pontos. Pode estimular. Aqui também a gente tem toda a coluna, então eu posso estimular aqui. Para acalmar, eu posso estimular aqui, que é da ansiedade, do sono, dor de cabeça. E é isso. Espero que vocês utilizem cada um desses pontos, desses mapas, da melhor forma. Eles ajudam a gente a trabalhar partes do nosso corpo que a gente nem imagina, né? Então, pelas mãos, vocês entenderam que a gente tem o corpo inteiro, a gente tem órgãos, a gente tem os braços, joelhos, o corpo inteiro. A gente pode utilizar as mãos para diminuir o estresse. A gente tem também o mapa nos nossos pés e a gente pode utilizar aqueles pontos para ajudar na dor na coluna. E também pode utilizar a cabeça para estimular o intestino. E aí, super prático. Espero que vocês utilizem aí no dia a dia de vocês, que realmente levem para a vida, porque esse é o nosso objetivo aqui, como eu sempre falo, para que seja prático e não seja teórico,
não fique só na elaboração de ideias. Qualquer coisa, conta comigo, coloca lá no grupo sua dúvida e vamos juntas!